Eu ia falar boa tarde antes, então boa tarde novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou o Daniel Morales, nós vamos ficar juntos acompanhando o fechamento do mercado nesta segunda-feira, 12 de julho. Junto comigo, Rafael Lara, fazendo um giro em tempo real do fechamento do mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, Rafa, tudo bem? Tudo certo, Daniel, espero que tenha aproveitado o feriado, né? Uma boa tarde também para quem nos acompanha aqui no BMC Now. Vamos dar um giro no mercado já? Não, calma, né, Rafa? Vamos ver o que tem. Eu tô maluco. Calma, voltamos do feriado. Respira, Rafael, então, ainda. Vamos ver o que vai ter ainda no programa de hoje. A gente vai receber hoje aqui no BMC Now o analista técnico Vitor Paganini, Ricardo Schweitzer, especialista em investimentos. Nós vamos conversar com ele sobre os principais assuntos do dia. E você que está aí assistindo a gente, já dá o seu alô, dá o seu boa tarde, fala como é que você tá também no nosso portal da BMC e também no chat do YouTube. Eu vou já acompanhar então quem que tá aqui, só dar um oi para quem tá aqui então. O Ramos que está aqui, boa tarde, o Helder que tá sempre, olha só, a Daniela Mendes Lara, olha só, eu tô achando que tem muito parente aqui, viu, nesse chat. Boa tarde para você, Daniela. Olha, o Weasley, o Juliano, o Jeff, a Débora Oliveira, que estava por aqui até agora há pouco, o Wagner, o Gustavo, tem o Rafael. Boa tarde, pessoal. Vai deixando aí o seu boa tarde e também a sua participação, a sua contribuição aqui no BMC Now. A gente começa então o nosso programa de hoje. Eu queria já começar com o dólar que opera em queda nesse momento de 1,68%, cotado aos R$ 5,17. E agora sim, Rafael Lara dando giro pelo mercado. Como é que está a situação nesse momento, Rafael? Daniel, eu estava empolgado porque na última quinta-feira a gente foi chamado, inclusive, de pé frio, porque a gente foi entrar no feriado, né, com o mercado ali realmente em baixa, ali tomando um baque muito grande, né, ali pré-feriado, e agora no pós-feriado ele realmente retomou aí sua alta, hoje operando aí na casa dos 127 mil pontos, agora ele operando ali a uma alta de 1,68% aos 127.538 pontos, enquanto o dólar, né, para quem gosta do dólar em baixa, hoje realmente também é um dia muito bom, com o dólar caindo 1,7%, igual você falou, R$ 5,17, Daniel. Tá certo, Rafa, obrigado. E agora vamos de notícias internacionais. A fabricante de vacina contra a Covid-19, a Pfizer, vai se reunir com autoridades federais de saúde ainda hoje para discutir a necessidade de uma terceira dose de reforço da vacina contra o coronavírus. Nós vamos às informações dos Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli. A reunião acontece 2 dias depois que a Pfizer e a BioNTech anunciaram que vão buscar junto aos Estados Unidos e à Europa a regulação para uma possível terceira dose da vacina. O argumento é a disseminação das variantes e dados que eles disseram mostrar um risco elevado de infecção 6 meses após a primeira dose. Este impulso gerou uma resposta rápida da Food and Drug Administration, FDA, e dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças, dizendo que os americanos não precisam de um reforço agora. Hoje, a Pfizer deve se reunir com representantes do FDA. Anthony Fauci, conselheiro médico do presidente Joe Biden e também dirige o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, e além dos chefes dos Institutos Nacionais de Saúde e do CDC, também estavam presentes na reunião. As autoridades de saúde disseram nos Estados Unidos que não estavam descartando essa possível terceira dose, de reforço, especialmente porque surgiram reinfecções entre aqueles que já foram vacinados, mas que mais dados são necessários para qualquer recomendação. As autoridades de saúde dos Estados Unidos ainda estão lutando para fazer com que as pessoas de algumas áreas recebam suas vacinas iniciais, visto que a variante Delta, altamente contagiosa, cresceu e se tornou a cepa dominante no país, com casos de Covid aí aumentando principalmente nos não vacinados. Autoridades europeias disseram que as vacinas atualmente parecem proteger contra as variantes. No Canadá,
também está sendo monitorada a necessidade de uma possível terceira dose. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigado a Giovanna Locatelli. E uma boa notícia para o investidor de fundos imobiliários. Os FIIs devem continuar com rendimentos isentos de impostos. A informação é do site Poder 360. A taxação de 15%, como previsto na proposta original da reforma tributária, não deve ser aplicada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão de acordo sobre esse ponto. A alteração deve ser divulgada oficialmente em relatório do deputado Celso Sabino, do PSDB. E eu conversei agora há pouco com a assessoria do deputado, que informou que é do desejo dele, mas informou que a posição oficial do deputado só será divulgada amanhã. E a Embraer anunciou hoje o nome do cliente que havia feito um pedido firme de 30 aeronaves E195 E2 em abril. Trata-se da canadense Porter Airlines, que também negociou o direito de compra de mais 50 unidades do mesmo modelo como parte de seu plano de expansão para destinos em toda a América do Norte. A fabricante brasileira informou que o negócio será incluído na carteira de pedidos da Embraer no segundo trimestre, no valor de 5 bilhões e 820 milhões de dólares a preço de lista, com todas as opções sendo exercidas. E a gente continua com o nosso giro de notícias, agora com o Rafael Lara. Fala, Rafa! Daniel, o Grupo Soma, dono das marcas Farm e Animale, vai fazer uma oferta primária de ações que pode levantar 750 milhões de reais. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais. Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação relâmpago ali, que a gente acompanhou pelo mercado aqui no BMC News, por 5 bilhões de reais. O Grupo Soma é conhecido principalmente pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à classe de alta renda. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses. Agora, mudando um pouco de assunto, a Burger King anunciou uma fusão com a rede de pizzaria Domino's. Com isso, a companhia vai passar a operar 1.200 restaurantes no país. A operação será feita por meio de uma troca de ações, sendo que os acionistas da TP Brasil, dona da Domino's, aqui no Brasil, terão cerca de 16% do Burger King no país, hoje que está avaliado em 3,3 bilhões de reais na B3. A transação visa fortalecer as franquias de ambas as empresas. A Domino's tem aqui 300 restaurantes, sendo 213 franquias, com 60% das vendas feitas em canais online. Por um fato relevante na CVM, a empresa cita que a categoria pizzas é uma grande oportunidade de diversificação ali do portfólio. A Burger King já havia, no fim do ano passado, reforçado seu caixa com cerca de 500 milhões de reais para dar corpo a essa estratégia. A Domino's no Brasil é controlada pelo fundo de Private Equity Vinci Partners. A BK Brasil é também um outro investimento da Vinci, que detém 6% da empresa. E agora, dando uma olhada aqui no mercado, Daniel? Esse mercado que, como a gente falou agora há pouco, ele está realmente numa forte alta aí, operando acima do 1,71%. E também eu queria chamar a atenção, antes de a gente ir pelas maiores altas e maiores baixas, ao índice IFIX, que é o índice ali dos fundos imobiliários. Hoje, que ele ficou ali na instabilidade, igual ele sempre fica, só que ali agora no fim do dia, principalmente com essa notícia de que possivelmente realmente a reforma tributária vai deixar os fundos imobiliários isentos de taxação ali do imposto de renda, o IFIX hoje sobe 1,22%, o que realmente é um movimento bastante interessante, O IFIX realmente, geralmente ele tem ali uma movimentação bastante leve, geralmente, bastante constante. Já entre as maiores altas do dia, a gente tem a Embraer com uma alta de 7,85%, CVC com uma alta de 7%, CSN com uma alta de 6%, Cosan com uma alta de 6,21%, JHSF com uma alta de 5,05%. Só que se a gente pegar ali todo o gráfico, ali até desde Usiminas até Embraer, toda a lista ali realmente com bastante alta.
Já entre as maiores quedas do dia, nós temos ali PetroRio com uma queda de 0,97%, Marfrig com uma queda ali de 1%, né, nesse momento ele mudando bastante, Carrefour com uma queda de 0,9%, Suzano com uma queda de 0,85% e BR Foods ali caindo 0,5%. E completando ali, né, a última ação que também está em queda hoje no Ibovespa é Vevar, né, Grupo Vim, inclusive agora há pouco teve aí o BMC Business com a Débora, né, que conversou com o pessoal de lá, Vevar hoje caindo 0,47%, Daniel. Tá certo, Rafa. A gente dá continuidade então aqui ao BMC Now. A gente vai receber agora o analista técnico Vitor Paganini para comentar o cenário do mercado. Oi, Vitor, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Daniel. Tudo bem com vocês? Boa tarde aí para o pessoal do BMC. E espero aí estar podendo fazer uma análise bacana com vocês. Né, esse pregão aí hoje, uma alta forte, voltando na sessão de feriado. Né, e vamos aí analisar a parte técnica. Legal, Vitor, seja muito bem-vindo. Então, já que você já está no gás aí, já começa então dando as suas primeiras impressões do mercado hoje? Vamos lá, acho que o mercado, né, todo mundo sabe, a gente ficou aí sexta-feira em feriado, né, e os mercados lá fora subiram muito bem, muito forte, inclusive o EWZ, que é o índice, né, replicado lá fora, teve uma alta, se não me engano, 1,43%, né, e aqui a gente, com esse feriado, acabamos não conseguindo né, ter essa alta, mas com essa segunda-feira também, que está sendo bem positiva, né, com todo o sistêmico em alta, muito por conta também da espera aí dos balanços, né, das grandes instituições financeiras que começam a partir de amanhã, então a expectativa lá fora é bem positiva, né, temos aí alguns balanços como o Bank of America e outros bancões, e também temos a questão do cenário lá na China, que teve aquela questão da diminuição ali dos compulsórios, né, para poder estimular a economia. Então isso foi visto como positivo também e né, estamos aí em uma forte alta hoje por conta disso. Ô Vitor, eu queria aproveitar então, pedir para você compartilhar a tela aí para a gente dar uma analisada aí. Aliás, eu queria queria aproveitar que você vai compartilhar aí Ibovespa, mas claro. Queria que você falasse depois das companhias aéreas. Você viu que hoje teve bons resultados, né, tanto para Latam, Gol, Azul, sim, Embraer, né? Vamos passar geral aí pelo gráfico para a gente dar uma olhada, né? Embraer subindo bem forte hoje, tá? Então vamos fazer essa análise aí. Começando aqui com o índice, né? Na verdade o índice está bem complicado, ele se encontra hoje dentro de um range aí, entre 128 mil pontos a 125 mil pontos, né? E basicamente a gente tem falado que o índice tem subido 1,5% em um dia e caído 1,5% em outro. Então, um cenário bem de indefinição, apesar de hoje a gente ter um movimento positivo, né? Um pregão aqui que vem superando essa média móvel exponencial de 9 períodos, né? Armando um setup que a gente chama de 9,1 de compra se superar da máxima amanhã. Então, é um cenário bem positivo, caso superar dessa máxima, de fato esse mercado pode engatar um pivô de alta aí e voltar a tentar pelo menos tocar os 130, 131 mil pontos, que foi a região da máxima. Né? Mas, apesar que a gente tem um volume, né, do dia que não agrada bastante. Caso isso ocorra, acho que pelo menos a tendência de curtíssimo é revertida para alta, senão a gente ainda fica oscilando aí, né, os preços dentro desse range aí de 128, 125 mil pontos. Tá? Então, assim, no frigir aí das coisas, o cenário ainda é de indefinição, ao meu ver, tá bom? Tá certo. Vamos de companhia aérea? Qual companhia aérea que vocês querem ver? Vamos começar Azul, então pela Gol. O José Ribeiro aqui no nosso chat está pedindo Gol. Gol, vamos lá. Então, Gol é o seguinte, ativo que, né, engatou aqui uma tendência de alta forte depois de um rompimento de uma figura de triângulo simétrico, que a gente chama, engatou um canalzinho de alta aqui bem interessante, fazendo movimentos que a gente chama de bandeira de continuação, né, até que de fato deu uma puxada aqui por volta de 45% até essa região de topo, onde sentiu, juntamente com o sistêmico do mercado, né, veio realizar aí, engatando a tendência de baixa mais forte, né. Então a gente vê aqui que está abaixo das médias móveis, né, sinalizando a tendência de baixa, e agora né, vem segurando aqui com candles, né,
padrões gráficos aqui de diário bem pequenos, sinalizando aqui uma retração de volatilidade, né, e com um cenário aqui de que de fato estão se sentindo essa região como um suporte. Né? Mas aqui, na verdade, a tendência ainda é de baixa e um cenário mais positivo ela precisa de fato se consolidar aqui para cima dessa região, vir testar essa média móvel aqui de 9 períodos, média móvel de 200 no diário, para que de fato, né, a gente tenha um cenário mais positivo para esse papel. Do contrário, ainda é uma tendência forte de baixa que está segurando uma região de suporte. Tá certo. Okay. Eu vou chamar aqui o Rafael, que o Rafael ele adora gráfico. Fala, Rafa. Eu adoro realmente, né? Novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now. Vitor, eu queria falar um pouco sobre as ações da Embraer, né? Embraer hoje que, já fazendo a minha piada de tiozão de todo dia, a Embraer voou hoje no Ibovespa, né? Aí acima dos 7,85%. A Embraer está com um cenário bem bonito aqui, o Rafa. Acho que é uma das maiores altas hoje no índice. Na realidade, o cenário para a Embraer é um pouco mais positivo, né, do que para a Gol e para a Azul. É um ativo aí que vem de uma forte tendência de alta. Né, isso aqui a gente consegue perceber que os preços estão, de fato, dentro de um canal de alta bem longo. Né, ele é até perceptível aqui no semanal, né, depois de um rompimento, de uma consolidação que a gente tinha aqui para o papel, nessa região. Né, e ele segue aí com esse viés de alta, né, recentemente, sobre uma região de resistência antiga, já, né, bem truncada, né, fez um movimento mais corretivo, né, e agora hoje, né, com esse padrão candle aí, já sugerindo um pivô de alta, aqui se confirmado amanhã, né, e realmente inverte o cenário da coisa aqui e começa de fato a querer apontar para uma alta de novo. Mas, no geral, a perspectiva, né, para a empresa aqui, graficamente falando, é bem positiva. Tá certo. Bom, só lembrando para a galera mandar aqui no chat as companhias que eles querem que a gente avalie aqui, né? Que a gente já vai mandando aqui, a gente sempre dá preferência para a galera do chat. Mas se você puder analisar aí para a gente, por favor, Vitor, a PetroRio, né? Que hoje foi a maior queda do dia, né? Pelo menos tá mais ou menos sendo nessa casa aí. Ela disputando ali com a Marfrig, para ver qual que foi a maior queda do dia. A PetroRio, na realidade, ela vem dos últimos pregões aí de bastante queda. Se não me engano, ela tem sido aí destaque de queda dos últimos 3, 4 dias aí consecutivos. Na realidade, né, tem a questão toda aí mais parte news flow que vem sentindo aí junto com essa questão do impasse da OPEP. Né? Então a gente tinha, na realidade, aqui uma figura de consolidação, né? Ela foi rompida, confirmada aqui no diário, né? E aí isso aqui abriu alvos, na realidade, para testar aqui pelo menos a projeção, né, 2 vezes para cima dessa figura, na região por volta dos R$24. Tivemos esse rompimento dessa LTBzinha aqui também, foi um cenário positivo, né? E aí, junto com essa escalada aí do subido dos preços do petróleo na semana passada, de fato fez esse rompimento, né? Chegou aí né, tem um cenário bem feliz, subindo 10%, mas acho que juntamente por essa questão toda aí do impasse da OPEP, né, em relação aí ao acordo do petróleo, vem sentido bastante, né? E de fato aí voltou para baixo desse suporte aqui que tinha ganhado e agora volta a trabalhar dentro dessa antiga consolidação. O que a gente tem aqui, né, que pode servir como uma possível região de suporte, é que de fato o papel hoje, aí, depois de fortes quedas aí no dia, vem testando como um pullback aí a LTB que foi rompida. Né? Mas aqui o cenário ainda é, né, de definição, um viés mais para queda. Tá? Aguardaria aqui, fazendo um disclaimer. Perfeito. Bom, agora aqui no nosso chat, né, o Kleber Souza, xará, inclusive, de nome e sobrenome do jornalista que a gente tem aqui no site da BMC, mas são pessoas diferentes. O Kleber Souza perguntando se você pode analisar a Azul 4. Por favor, a gente ainda falando, né, das empresas aéreas aí. Azul bem parecida com o Gol, né? A gente vê a movimentação aqui bastante semelhante, uma figura triangular aqui, né, simétrica, que abriu, né, leque para alta, aqui fazendo o pivô. Trabalhou num canal de alta, né, subiu aqui basicamente em linha reta, cerca de 25%. A gente teve também aquela questão ali mais fundamental da combinação das operações com a Latam, que também acho que atribuiu aí a crescente ao ativo, mas que na realidade sentiu uma região aí de antigas resistências, né? Tinha barra um gap aqui que tinha no semanal, e agora vem realizando forte, com uma tendência de baixa de curtíssimo prazo. Né? Hoje tem um padrão interessante aqui, sugere, né,
uma retomada dessa alta, mas né, até que não ganhe, pelo menos a região das médias móveis aqui, com confirmação barra resistência aqui por volta dos R$44, o cenário para mim, pelo menos de curtíssimo prazo, é uma tendência baixista ainda. E sim também uma outra região de suporte que né, o ativo vem segurando os preços, assim como a Gol. Tá certo. Bom, agora a galera, né, é impressionante, né, Daniel? Toda vez que a gente fala uma pessoa, já vem agora um monte. Então vamos lá. O Vitor aqui, ele tá... O Vitor tá querendo tudo. Como diria a geração Z, né? Embrasou. Então vamos lá. O Vitor perguntando se você pode analisar MIAL, M-E-A-L. Outro papel que estava bonito também. A iniciativa que tem uma configuração bem interessante, né, engatou aqui uma tendência de alta, vem corrigindo, né, por volta de uma região de antigo suporte que barra a média móvel de 200 períodos, e hoje né, faz um padrão bem interessante também, armando aí, né, se confirmar amanhã, uma ponto de compra, que a gente chama, né, um setup, que é um setup de compra. Então, né, a gente, pelo menos a perspectiva que eu tenho aqui é bem positiva para o ativo, né? Mas se a gente né, realmente faz um traçado um pouco maior, a gente tem ainda aqui uma região de LTV para ganhar, para que de fato esse ativo abra aí movimentações aí para testar esse vazio gráfico, né, que tem até a região dos 6,30, dos R$7. Né? Então aqui, apesar do viés curtíssimo ser de alta, por conta desse padrão aqui, né, volume interessante, bem acima da média, mas aqui ainda né, tem um contexto um pouco mais lateral, ao meu ver, aqui, até de um prazo um pouco maior. A gente vê isso aqui né, bem nítido no gráfico semanal, né? A gente vê o preço deslocando aí né, uma lateralidade. Mas cenário de curtíssimo prazo positivo. Perfeito. Bom, ainda aqui com o Vitor, né, que mudou várias sequências aqui, ele perguntando se você pode analisar MRV. MRV, acho que é empresa de... MRV. É mesmo? MRV consultora, né? Assim como todas as construtoras aí que vieram se sentindo forte, né? Tiveram aí uma queda bem acentuada depois que veio testar essa região de média móvel de 200 períodos barra resistência que tinha por volta dos 17,80, 18,70, né? Não ganhou de fato e placou aí uma tendência de baixa, né? Curtíssimo prazo, né? Ficando aí abaixo das médias móveis. Temos um setupzinho de compra aqui se confirmado amanhã também, porém a perspectiva que eu tenho para o papel, assim como o setor no geral, é uma grande lateralidade, né? Então a gente vê isso aqui é bem nítido no gráfico diário, né? Um range bem extenso, né? Que vem aqui da região dos 15,50 até né, regiões ali próximas de top histórico, como 20,60, R$21. Né? Então aqui a tendência também, acho que mais de longo prazo é de lateralidade, de indefinição. A gente vê isso aqui também bem nítido no gráfico semanal. Tá? Perfeito. Bom, agora, né, a gente acabou de ir de 1000, né, e agora o Vitor Gomes perguntando se você pode analisar BIF. É o melhor ticker que existe. É o melhor ticker. BIF é, assim, sensacional, né, que é da Minerva. Também tem show, né, show do Time for Fun. Show. É sensacional. Cash 3, eu faço uma campanha, né, eu faço uma campanha por mais tickers com trocadilhos, por favor. Bom, vamos lá, BIF, né. Acho que assim como os frigoríficos já tiveram seu momento, mas recentemente ele vem realizando forte. Né, aqui a perspectiva para o papel é uma perspectiva de baixa. Né, a gente tem um canal de baixa aqui no diário também, que é bem nítido. Os preços aqui ainda trabalham debaixo dessa média móvel, de 9 períodos exponencial. Né, e isso aqui, ao meu ver, só volta aí a engatar uma tendência de alta de curtíssimo prazo se romper essa LTV desse canal de alta, né, bem como também regiões aí de resistências aí no 9,90 nos R$10 para que de fato esse papel aí volte até a perspectiva positiva. Do contrário, ainda segue uma tendência, um viés baixista para o papel. Tá? Perfeito. Bom, agora vamos lá. Agora a última aqui do Vitor, que perguntou se você pode analisar Viver, né? VIVR3, né? Um papel que já esteve muito holofote, né? Vê que já chegou a bater 7, se não me engano. R$7, depois caiu. Outro papelzinho que é né, um pouco complicado de gente analisar aqui, VI de volume, né, que é abaixo aqui de 1 milhão, e né, se serve aqui até como um disclaimer, né,
evitaria montar posições maiores nesse papel, né? De repente, talvez, no máximo, especulação. E o que a gente tem, se a gente pode analisar esse gráfico, é um gráfico bem difícil de a gente fazer uma análise. A gente consegue aqui até traçar as regiões de suporte, onde esses preços podem vir a estar segurando, mas aqui, né, vide padrão gráfico, mesmo que o volume seja bem abaixo da média, é ainda que sugere mais realizações, né? Sugere pelo menos que os preços venham a voltar nessa faixa dos 3,20, 2,70, para que de fato, né, consiga engatar uma nova tendência de alta só superando a região das médias móveis aqui. Tá? Mas até fazendo um disclaimer mesmo, como falei anteriormente, evitaria posições nesse ativo. Tá certo. Bom, agora aqui continuando na fila, o Kleber Souza perguntou se você pode analisar Move3, ação da Movida, né? Movida. Move3 é da Movida. A Movida está bem bonita, né, juntamente com todo o setor, né, engatou aí uma forte tendência de alta, né, depois que rompeu essa acumulação aqui com viés de fundo duplo, né, a gente tem um padrão aqui né, de dois fundos iguais aqui na mesma região, né, e o topo rompeu, né, ele desde então vem né, numa tendência fortíssima de alta dentro de um canal de alta. Né. Aqui o preço descansou um pouco, também rompeu essa região de linha de tendência de baixa, a gente tinha aqui e volta né, a tradar aí numa forte tendência de alta, respeitando esse canal que a gente tem aqui. A perspectiva do papel é bem positiva, sugere aí mais altas, mas atentaria aí aos comprados, né, e a quem quer tomar novas posições no papel, né, de ter uma atenção maior com a região aí, né, apesar de tudo, vem na região de topo histórico. Né, então, né, até fazendo um disclaimer novamente, quem está de dentro aí desse papel tentar subir stop, manter, quem está de fora, né, pelo menos aí aguardar um rompimento, um pullback, né, alguma coisa para cima dessa região aqui que sugere novos alvos aí de vazio gráfico. Do contrário, a tendência de alta, o papel segue bem bonito, com um adendo só do topo histórico. Perfeito. Bom, agora mudando um pouco, né, que a gente estava aqui em Kleber e Vitor, desde o começo. Agora vamos lá para a Júlia Vilela, que perguntou se você pode analisar Pomo 4, né? Marco Polo. Nossa, Pomo 4 Marco era Polo. Marco Polo, né? Marco Polo. Ela também Olá. falou, por gentileza, obrigada. Imagina de nada. Sem problema. Marco Polo, né? Um ativo aí que vinha aí de uma forte acumulação aqui, uma forte tendência lateral no diário, né? E recentemente aí os comprados tomaram aí posição no papel e ele engatou aí uma tendência de alta dentro de um canal de alta mais curto aí de diário, né? E isso aí basicamente sacramentou com o rompimento da região de resistência dos R$13,30. Agora, né, papel que subiu aí basicamente em linha reta cerca aí de 25%, 30%, sugere aí um descanso um pouco mais lateral, vide movimentação aqui desses candles, ou até então um reteste dessa região de 3,30, para que de fato possa engatar novas altas. Mas aqui também tem uma perspectiva positiva de mais curto, médio prazo. No curtíssimo, só ficaria atento com esse pullback aqui, que de fato o papel, né, os preços podem voltar aqui nessa região de antiga resistência que agora é suporte. Mas cenário positivo também. Beleza. Agora a Júlia também perguntou se você pode analisar Tecni 3, né? Acho que é Tecnisa, né? Tecni 3 ou Tecnisa? PCSA3 é Tecnisa. Então Não, é Tecnos. É Tecnos. Tecnos, tá vendo? Tecnos. Se fosse um trocadilho, resolvia a minha vida. Por exemplo, o Wagner perguntou agora há pouco também, ó. Show 3 já sei qual é. Time for Fun. Tá vendo? É pegadinha. Faltou marketing aí. Vamos lá, Tecnos 13. O papel também que está aí numa forte tendência de alta, né, superando a última região de resistência por volta dos 2,70. E o papel aí que também engatou numa forte crescente de alta, subindo aí. O papel basicamente dobrou de preço aí recentemente. E no curtíssimo prazo, vide posição das velas aqui dos candles, sugere pelo menos um pullback, onde um antigo resistência que agora atua como suporte na região dos 2,90 com 2,70. Então sugere esse pullback / descanso lateral
para que de fato aí possa estar voltando a buscar novos alvos aí, né, mais para cima. Mas também, fazendo um disclaimer novamente, é um papel que possui pouca liquidez, então tomaria um pouco de cuidado aqui. Perfeito. Bom, agora vamos lá, né? Agora já indo para o próximo aqui, o Wagner Stutz pedindo Show 3, Time for Fun aí. Pode analisar pra gente. Eu acho que sempre falta, o Daniel, um cara com uma piada de tiozão do pavê pra comer no Natal. Entendeu? Que aí já resolve aí o problema do ticker. Vamos lá. Show 3. É um papel aí que engatou uma forte tendência de alta recentemente. A gente consegue ver aqui também um canal de alta, né, até no diário e no semanal. E aqui, vide perspectiva positiva do diário, a gente já começa a atentar aqui para uma possível região de resistência que esse papel está trabalhando agora, depois de uma pernada de alta aí, bem relevante que o ativo teve. Então, a perspectiva de curtíssimo prazo é positiva, inclusive hoje o papel também está armando um setup interessante, né, que sugere novas altas, mas só ficar atento com a região de resistência. Caso ganhe aqui os 6,70, 6,90, vejo aí possíveis novas altas. Perspectiva bem positiva para Show 3. Tá certo. Bom, agora o Nelson Saunders perguntando se você pode analisar Cosan, né? CSAN3. Cosan 3, um papel aí que também está numa forte tendência de alta, né? A gente consegue ver aí no diário outro canal de alta que o papel vem treinando, né? Recentemente tinha movimentos semelhantes a acumulações aqui. A gente tem o primeiro aqui, esse movimento ele é rompido, que sugere aqui para a gente uma projeção dessa movimentação para cima. Primeiro alvo atingido por volta dos R$24,70, R$24,60. E, né, na realidade, até por conta da tendência, se não me engano, tem um embasamento aí também mais de news flow, papel. Acho que hoje, se não me engano, saiu uma notícia que também contribuiu para essa alta. Vem, de fato, aí também aí buscando novas altas. E, inclusive, a gente consegue até triplicar essa projeção aqui para ver um possível alvo, né, que já foi mais ou menos atingido por volta dos 26,70, 26,50, mas para quem está comprado aqui é trabalhar dentro desse canal de alta, o preço sugere novas altas, o fato de que não há também outras regiões de enrosco aqui, vídeo vazio gráfico é bem interessante, né? Isso aqui aumenta as chances de novas altas do papel e perspectiva, no geral, bem positiva. De repente, trabalhar com esse canal de alta aqui seria interessante. Perfeito. Agora eu vou passar aqui para o Daniel, que também adora gráfico. Então vai daí, Daniel. Não, o gráfico é legal porque é só quem manja mesmo, né, para entender tudo isso, né, o Vitor? O Vitor, o Kleber Souza, ele faz uma pergunta aqui também no chat, ele falou, estou apanhando feio na Camil, posicionado a 12,83, tem alguma luz no fim do túnel? Olha só, o desespero, Camil o desespero tá do telespectador. né? Deixa eu até tirar essa alta, Fibonacci. Camil está bem complicada, um papel aí que ano passado, se não me engano, 2020 foi uma das maiores altas da bolsa, né? A gente teve uma crescente bem interessante de papel, mas que na verdade, né, sentiu uma região e desde então aí não consegue mais aí os comprados a tomar conta e engatou na tendência de baixa aqui, né? Então o cenário aqui de curtíssimo prazo ainda é ruim, né, para os compradores, tendência de baixa, né? E na realidade a perspectiva para esse ativo de fato começar a ganhar vídeo confirmação aqui, essas regiões das médias móveis, de 21 e de 50, bem como essa região aqui da LTB desse canal de baixo, né, que está tradando. Caso ganhe essa região aqui, arme o pivô de alta, assim, né, veja a mudança de um cenário de curtíssimo prazo para uma alta aí, de repente tentando buscar a região da média de 200, ou até essa antiga região de enrosco aqui nos 11, 11,50, mas por enquanto a perspectiva é bem baixíssima do papel. Dou atenção aqui esse dia, né, que o papel tentou aqui, a gente chama de movimento de agulhada, quando o preço ele sobe forte, ele desce depois, deixando essa sombra superior, um volume bem interessante, né, mas de fato aqui testou essa região de resistência e não conseguiu se manter acima. Os vendedores novamente tomaram conta aqui do papel. Aí o cenário, no geral, no momento, é aguardar para quem está comprado aí, porque a tendência está de baixa, tá bom?
Tá certo. O Iron Prado, ele pergunta de Marfrig. E é que fez Marfrig. A Marfrig, né, um ativo aí vem de uma forte tendência de alta, né, rompendo aí seu último topo histórico do ano passado, por volta dos R$18. Desde então, o papel aí, ao meu ver, vem engatando aí uma consolidação, né, lateral, um descanso lateral. Né. A gente consegue ver também a presença aqui da linha de tendência de baixa também, que é interessante trabalhar, mas, né, o que impera aqui, na verdade, nesse gráfico é uma consolidação, e aguardar, de fato, sair dessa região aqui para que o papel se mostre aí a favor dos comprados, a favor dos vendidos. Temos a antiga resistência, que agora estou com suporte de R$18, que serve também com a base dessa lateralidade. Temos essa região dos 20,70, R$21 como uma resistência. Né? Do contrário, trabalhar com essa região e o papel só tem a perspectiva de sair daí, buscando novos alvos, caso de fato saia desse movimento de consolidação. Tá certo. Você pode ver Cyrela? CIR3, vamos lá, Cyrela. Cyrela, né, assim como bem parecido com a MRV, fez um rompimento aqui de uma linha de tendência de baixo, engatou numa alta interessante aqui, saiu para dentro dessa região aqui que está marcado, que eu marquei no meu gráfico, que é uma região de resistência, ganhou forte aqui, mas juntamente aí com a realização, muito por conta também da questão aí da tributação, né, dos dividendos, do setor aí, né, dos FIIs também, voltou aí com o sistêmico da Bolsa, e voltou a tradear de fato dentro dessa região que tinha ganhado. Agora, de fato, volta para esse cenário de mais consolidação e tem que aguardar de fato ou ela sair novamente desses 25,20, 25,30, região de resistência, ou sair dessa região dos R$20. Né? Mas o cenário aqui, pelo menos a princípio, também é de consolidação lateral, sobre uma região aí que os preços realmente compradores e vendedores ficam bem indecisos. A gente vê isso aqui nitidamente no gráfico semanal também. Tá certo. O Rafa, tem mais algum aí que você queira saber? Eu tenho vários. Se precisar, eu fico até 2025 aqui só perguntando de gráfico. Você sabe que eu gosto bastante, Daniel. Mas vamos lá. Vitor, você pode analisar pra gente, por favor, o papel da CVC? CVC que sempre está no holofote, né? CVC subiu, desceu bastante. Agora sobe de novo. CVC bem interessante a movimentação de hoje, né? Aqui eu fiz um Fibonacci aqui, de toda essa alta que a gente viu possíveis pontos de retração, né? E de fato o CVC segurou na região de retração de Fibonacci aqui, tinha a presença de um canal de alta, no diário mais estreito, que estava tradando aí nos últimos dias / semanas, mas recentemente veio perder esse canal, engatando aí a tendência mais baixista de curtíssimo prazo, porém semana passada já deixou um padrão doji aqui na antiga resistência, que agora atua como suporte, sugerindo um possível fundo. E hoje realmente confirma isso aí, vídeo um candle bem comprador, fechando muito próximo da máxima, bem como um volume financeiro acima da média. Então aqui a gente tem um padrão interessante, sugere novas altas, um padrão de compra também. E a perspectiva aqui para a CVC é bem positiva, né? Agora a perspectiva é que de fato o ativo venha testar essa região de topo, dos R$28,80, R$29, para que depois engate aí novas altas. Tá? Perspectiva no geral positiva para a CVC. Gráfico muito bonito. Olha só, então, isso é uma aspa boa, hein? Perspectiva geral muito boa para a CVC. O gráfico está bonito, afirma Vitor Paganini. Bom, Vitor, vamos já aqui caminhar para o nosso encerramento. Será que daria para você analisar para a gente, por favor, o papel da B3SA3, que depois de vários dias em queda, subindo hoje, 3,43%. B3SA3, esse aqui é um caso de amor e ódio, para quem está comprado, porque o papel realmente, a bolsa parece que anda tudo, mas o papel fica, Então, a gente tem aqui para B3, é uma consolidação aqui sobre uma região antiga de resistência, que agora atua como suporte, que foi a região de antigas máximas de preços, E hoje, de fato, aí, apesar do volume fraco, novamente, atento a isso aqui, que é bem interessante a gente analisar. Mas, na realidade, teve uma movimentação bem interessante aqui de alta,
com candle interessante, mas que a princípio ainda só um pullback dessa baixa, de toda essa queda. E, de fato, ao meu ver, tem uma região de linha de tendência de baixa que precisa ser superada, né, por volta dos 17,20, para que, de fato, esse papel volte aí a ter uma perspectiva positiva. Do contrário, apenas uma região aí de suporte, enquanto o ativo vem segurando preços. Né? Perfeito. Agora, passando Rafa, agora para o Daniel aqui. Deixa eu perguntar uma aqui que eu fiquei com uma curiosidade aqui. Carrefour, ô Vitor? Carrefour, vamos lá. Deixa eu só tirar esses estudos aqui, porque é tanto gráfico, às vezes até a gente... Legal. Vamos lá. A gente tem para Carrefour aqui, papel semanal, papel, né, bem complicado aqui, vídeo, forte oscilação, volatilidade dos preços, são candles bem largos. Né? O que eu vejo aqui, na realidade, é uma lateralidade sobre uma região de topo, né, depois de uma forte movimentação, né, com a sua resistência aqui por volta dos 23,50, 23,80. Né? E, a princípio, pelo diário, segura aqui uma região de suporte que a gente pode trabalhar, né, com essa média móvel de 200 períodos, atuando com uma forte aí, ponto, né, dos compradores, mas, né, a gente ainda tem um viés aqui de baixa, né, barra tendência de baixa de curtíssimo prazo, e só, de fato, volta aí os comprados a ganhar força caso supere, né, as regiões de médias móveis, barra arme um pivô de alta aqui. Do contrário, também, ao meu ver, a visão que fica de apenas estar segurando uma região de suporte. Tá? Ponto importante para Carrefour. Tá certo. Vitor, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Queria que você voltasse aqui para a nossa tela. Agradecer e também deixar as suas considerações, o seu recado. Obrigado pela sua participação hoje aqui no BMC Now. Opa! Será que estão escutando? Caiu o Vitor? Poxa, bem na hora que a gente tava falando tchau para ele. Ele não tá aí ainda? Acho que não. Opa, tô aqui. Bem. Pedi desculpa. Tá sim. Tô aqui, pedi desculpa pro pessoal, a internet acabou caindo aqui. Não. Vixe, imagina, isso acontece. Deixa o seu tchau então, Vitor. Opa. Bom, foi um prazer aí, Daniel, Rafael, estar com vocês. Né? Deixo claro aqui que estou sempre à disposição, caso precisem, e bom fim de noite aí para as pessoas que nos assistem. Valeu então mais uma vez, Vitor. Brigadão, um abraço para você e até a próxima. Outro, tchau, até a próxima. Até. Bom, a gente segue aqui no BMC Now, são agora 5 horas e 21 minutos, a gente segue atualizando sobre o fechamento do mercado hoje, então vamos voltar com o Rafael Lara, que tem toda a movimentação, todos os setores da Bolsa. Fala, Rafa! Daniel, realmente hoje um dia muito bom para a Bolsa, né? Hoje subindo mais de 1,7%, aos 127.594 pontos. No momento, nessa 5h20, a gente sabe que pode mudar até umas 5h30, mas enfim, a gente está realmente, hoje foi um dia de alta. Se a gente puder olhar agora a divisão setorial, essa fotografia que a gente sempre mostra aqui, né? Uma análise da BMC sobre o mercado ali, né? No pré-fechamento ali, todos os ativos no momento que a gente foi analisar estavam com retorno de 1,72%, com todos os setores no verdinho, né? Então, serviços financeiros com uma alta de 2,3%, materiais com 1,8%, industriais com 2,2%, imóveis com 2,8%. Realmente aí o pior, entre aspas, dos setores hoje foi o atendimento à saúde, com uma alta de 0,79%. Nossa, realmente é um dia muito bom para quem investe aí, né, no Ibovespa. Realmente ele, hoje ainda também, né, o IFIX subindo mais de 1,3%, realmente hoje um dia de bastante recuperação depois da queda da quinta-feira. Agora eu queria dar uma informação, né, a companhia aérea Latam afirma que retomou 75% da oferta doméstica em julho em relação ao mês de junho. Né? A gente pode trazer aqui um pouco sobre essa informação.
A Latam, né, ela afirmou, né, ali que cresceu 34% em relação a junho, passando de 310 para 418 voos diários, e que o nível de voos esperado para julho representa uma retomada de 75% da oferta de assentos em relação ao mesmo período de 2019. Já a Azul informou que o tráfego total de passageiros avançou mais de 280% em relação a junho do ano passado. Só o setor doméstico avançou 328,2% em junho, enquanto o tráfego internacional subiu 21,2%. Já a Gol afirma que as vendas diárias encerraram o trimestre em torno de 21 milhões de reais, representando um aumento de 200% na comparação com o primeiro trimestre. A companhia aérea espera aumentar a capacidade aproximadamente 80% no terceiro trimestre, antecipando uma demanda sazonal mais forte. E agora eu queria chamar a atenção, Daniel, para o nosso documentário, né? Aqui a BMC ela fez uma série de documentários chamada Brasil para Frente, né? E agora eu queria chamar um pouco para o nosso terceiro episódio, que discute ali os desafios da reforma administrativa, né? Os especialistas discutiram um pouco ali a importância da medida para o Brasil. Vamos conferir. Nós temos dois problemas: uma máquina cara, ineficiente e que presta um péssimo serviço público. A principal questão são as dificuldades fiscais que nós estamos vivenciando. Isso está causando um estrangulamento muito grande das contas públicas, o que prejudica a prestação de serviço. O setor produtivo sofre muito com a improdutividade do setor público. Infelizmente, ao longo das últimas 2 décadas, o Brasil mal mexeu nesse assunto. Nós temos a máquina pública mais cara do mundo entre os países emergentes, né, equivalente a quase 13% do PIB com o funcionalismo público. São 8,2 bilhões de reais utilizados em cargos que não são mais necessários para a sociedade. Esse dinheiro poderia estar sendo muito melhor investido em outras finalidades que atendessem melhor às demandas da população. E a série Brasil pra Frente tá muito bacana. Acesse o nosso portal bmcnews.com.br, você confere todos os episódios da série e você já acompanha esse que a gente acabou de mostrar, você já acompanha também. A gente segue aqui com o BMC Now. Hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou na BMC News com o Caio Sasaki, do portal Trader, que analisa o cenário para a oscilação do dólar. Vamos acompanhar. Caio, eu queria pedir, não sei se é possível você compartilhar a sua tela com a gente, porque eu queria falar um pouquinho mais, eu entendi, mas eu queria ver na prática, né? Você falou aí de você analisando hoje o cenário macro, que a gente sabe o quanto é importante. A gente sabe que o dólar, ele costuma ter essa certa variação durante o dia, né? Um dos fatores são essas notícias que vão surgindo e tal, mas eu queria que você explicasse mais, na sua opinião, quais são os outros fatores que fazem essa oscilação da moeda, se você realmente acredita que a gente vai seguir com essa tendência de volatilidade, mas aí com o gráfico aí na tela, se você puder compartilhar com a gente, eu queria entender exatamente o que você olha ali, né, os sinais, volume, indicadores, que você explicasse de uma forma em geral aí pra gente, com a tela aí, pra gente entender um pouquinho na prática isso. Vamos lá, como eu disse, né, o gráfico ele é mais intuitivo, você bate o olho e você tem uma ideia melhor do que está acontecendo. Eu vou dar uma limpada aqui para ele ficar mais clean, com menos indicadores, que acho que fica mais tranquilo até de ver, né? Isso aqui é um time frame de 5 minutos e... Opa, isso aqui é o índice. Peraí, deixa eu tirar o índice. Pronto. Agora sim, a gente está no dólar. Tá. Agora a gente está aqui no dólar futuro. Acho que, em primeiro lugar, né, falando um pouquinho da minha operação, como eu falei, no começo do pregão, nos primeiros 5 minutos, o dólar ele fez um movimento muito forte, né, chegou a movimentar 0,5% para cima, e ali para mim não fazia muito sentido. Eu marquei essa linha amarela aqui porque era um ponto importante, era próximo do fechamento, tinha umas marcações de topo nessa região, então para mim era uma linha de equilíbrio, inclusive eu estava de olho, para mim seria muito normal o dólar passar a trabalhar para baixo dela, né? Então foi por isso que quando a moeda subiu, eu resolvi vender. E isso aqui é uma figura gráfica de topo. Então, ela, inclusive, me ajudou a motivar, a determinar de forma mais técnica, não apenas um achismo vago, né, a minha venda. Aproveitando que eu estou aqui, eu acho legal puxar, por exemplo, o peso mexicano.
O peso mexicano, aqui foi o fechamento da quinta-feira. Então, se a gente pega o fechamento da quinta-feira e mede para a cotação exatamente nesse momento, temos uma queda de 0,40, né, aproximadamente. Se a gente pega uma outra moeda que eu olho, é o dólar australiano. Mesma coisa, fechamento de quinta-feira. Se a gente olha para esse momento, ele trabalha em queda. Por mais que o dólar australiano, em relação ao fechamento de sexta, ele trabalha em alta. Né? A mesma coisa o peso mexicano, em relação ao fechamento de sexta, ele trabalha ali com uma ligeira alta. Então, esse é um ponto que vale a pena ressaltar. Enquanto a gente estava ali no feriado, na sexta-feira, o resto do mundo negociava normalmente, e isso, de alguma forma, acaba precificando hoje, no momento em que a nossa moeda abre. Foi isso, basicamente, que balizou um pouco dessa minha leitura no mercado. Agora, indo lá para um período diário, nós temos um dólar, como eu disse, talvez se jogar no período aqui. Nós temos um dólar que desde ali de março, né, ele começou a desenhar uma trajetória de queda, né, em linha com o aumento na taxa de juros, inclusive. Melhora do cenário, isso contou bastante, né, as pessoas começaram a ser vacinadas, começou a melhorar o otimismo. E é importante ressaltar que, apesar de termos nos últimos dias, né, o dólar que estava abaixo dos R$5, puxando bem até, ainda estamos dentro de uma trajetória de queda. Né? O que define uma tendência de queda? A formação de topos e fundos descendentes. Então tivemos um topo, um fundo. Um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo mais baixo que o fundo anterior. Um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior. Então ele veio fazendo topos e fundos descendentes, marcando ali uma tendência de queda. E nesse momento ele está respirando até uma região que ainda tem algumas resistências, mas ele basicamente precisaria superar aí algumas regiões de topos anteriores para começar de fato a falar, poxa, acho que o clima mudou, vai ser um movimento de compra mais forte de fato. Então, de modo geral, no longo prazo, o dólar ele ainda segue aí com essa expectativa de se manter abaixo, né, das regiões que ele já negociava antes. A gente começou o ano preocupado, putz, será que o dólar vai romper os R$6, vai negociar acima dos R$6? E hoje já é nítido que a moeda se acomodou numa nova região, não está claro qual é essa região ainda, sentiu ali de fato o fundo perto dos R$4,90, abaixo dos R$5, mas não está claro se é nesse range aqui que ele vai negociar. O fato é que, para quem negocia no curto prazo, é importante entender que a moeda, embora ela venha subindo nos últimos dias, ela ainda segue dentro de um contexto de venda. E aí a gente começa a somar isso tudo, óbvio, com a questão política, que é muito difícil de precificar, é muito subjetiva, mas a gente tenta, né? A questão da corrida eleitoral, que já está começando esse ano, a tributação, né? A reforma tributária, a gente começa a tentar encaixar um pouco desses movimentos de prazo maior com esses contextos, porque eles têm uma influência, né? A gente não consegue quantificar muito bem, mas tem uma influência, então não dá para ignorar, e muitas vezes isso acaba fazendo preço. Cedo ou tarde isso acaba fazendo preço. Bom, esse que a gente acabou de ver foi o Caio Sasaki, do Portal Trader, que conversou com a Paula Moraes. A gente continua dando sequência aqui, eu só queria passar aqui rapidamente no nosso chat e mandar um agradecimento para o pessoal que está comentando aqui, o Wagner, Stutz, o Cristiano Ferreira, o Everson Cunha, o Vitor Gomes, que mandou um monte de mensagens, o Fernando Alexandre, o Rui das Neves, mandando boa tarde para mim e para o Rafa, Júlia Vilela, o José Ribeiro, a Daniela Mendes. Obrigado, gente, pelas mensagens. Essa você conhece bem, né, Rafa? Pessoa. Vamos embora. Tá certo. Obrigado, pessoal, por mandar as mensagens aqui pra gente. A gente, então, continua com o BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o Ricardo Schweitzer, que é especialista em investimentos. Ricardo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a vocês, muito obrigado por mais este convite, boa tarde também a todos que nos acompanham.
Obrigado você por sempre receber a gente, Ricardo. Eu queria começar a entrevista aqui falando do IPO da Smart Fit, que vai rolar essa semana. Eu queria saber quais que são as suas expectativas para o papel da empresa. Eu acho que tem algumas coisas interessantes com relação à Smart Fit. A primeira coisa que tem em vista não é a primeira tentativa da empresa de virar mercado, né? Eles já haviam tentado algum tempo atrás. Do ponto de vista de modelo de negócio, eu acho interessante, tanto pelo desempenho do Smart Fit quanto de biorritmo. É importante a gente ter em mente que o modelo de negócio da empresa se traduz em um alto nível de recorrência de receita, né? Basicamente eles trabalham com venda de assinatura, né? Particularmente, esse modelo de negócio tem uma certa perversidade que é natural do modelo, né? Mas, enfim, boa parte da rentabilidade está muito associada, na verdade, ao fato de as pessoas pagarem, mas não irem, porque isso possibilita, na verdade, um overbooking das unidades, né? Isso é um efeito muito interessante de alavancagem operacional que gera. Evidentemente, é um call muito relacionado à reabertura, né? Relacionado à normalização da atividade econômica e do controle da pandemia no país, em função, evidentemente, dos impactos que as medidas de distanciamento social, que o desemprego, a menor renda disponível e tudo mais, tem nesse segmento especificamente de academias. Especificamente no caso da Smart Fit, eu confesso que eu fiquei um pouco desconfortável com aquela notícia que saiu do sócio de Brasília, né, que estaria em um litígio com a empresa relacionado ao direito de participação no IPO. Eu acho que essa é uma questão que especificamente os investidores devem olhar com bastante atenção, não somente por conta desse caso específico, mas também avaliar com bastante critério se arranjos societários que a empresa tem em outras praças podem ou não vir a se traduzir em litígios semelhantes, muito especialmente após a realização do IPO. Tá? Eu acho que do ponto de vista de momento de mercado para operações, eu acho que existe algum apetite, não acho que o mercado esteja em um momento de apetite voraz para novos nomes, mas acho que tende a ser uma operação bastante interessante. Do ponto de vista de valuation, eu confesso que achei um pouco salgado, não me interessou participar nesse momento. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tá certo. Ô, Ricardo, eu vou convidar aqui o Rafa para participar também junto com a gente na entrevista, mas antes de chamar o Rafa, só falar aqui o pessoal mandando recado para você aqui no chat, o Felipe Passos falando que o Ricardo é fera, o Neto colocando que o Ricardo Schweitzer é meu advogado preferido. E o Rui das Neves... E o Rui das Neves falando, opa, Ricardo, gosto de escutá-lo. Legal, bacana, pessoal, valeu. Eu vou passar então para o Rafa. Rafa tem pergunta. Fala aí, Rafa. É sempre um prazer receber o Ricardo aqui mesmo. Bom, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMCenal, Ricardo. Queria falar um pouco sobre a reforma tributária, né, os impactos nos fundos imobiliários. Hoje a gente acabou, né, de ter a informação de que parece que a reforma tributária vai recuar ali, né, e não vai tributar, né, os fundos, eles vão continuar isentos do imposto ali de renda. Como é que você acha que o mercado de fundos imobiliários deve performar com essa reforma que está vindo aí nos próximos dias? Eu acho que quando houve... Bom, em primeiro lugar, boa tarde para você também, né, Rafa? Eu acho que quando houve o anúncio da intenção do governo federal na reforma tributária de tributar especificamente os rendimentos dos fundos imobiliários, isso causou um certo mal-estar entre os investidores desse tipo de ativo, que se traduziu, tendo em vista que existe uma relevância muito grande do investidor pessoa física no universo dos fundos imobiliários, se traduziu em uma venda praticamente indiscriminada de fundos, né? Praticamente todos os FIIs performaram mal, muito embora, inclusive, tenha predominado o entendimento de que os impactos efetivos, caso aquela medida fosse levada a cabo da maneira como estava proposta, seria diferente em diferentes categorias de FIIs, ou seja, quando a gente comparava, por exemplo, FIIs de tijolo contra FIIs de papel. Mas, enfim, gerou um certo mal-estar, que acho que está muito associado à ideia de que, assim, a partir do momento em que vai ser tributado, deixou de ser um mau investimento. O que, sinceramente, eu penso que é um equívoco, tá?
Eu acho que mesmo que fosse levado à frente a tributação dos fundos imobiliários, você ainda assim teria oportunidades interessantes de ganho por conta de yields que são atrativos quando comparados à renda fixa, quando comparados a outros instrumentos com prazo de risco semelhante. De qualquer maneira, eu acho que essa, bem como diversas outras medidas que foram apresentadas no projeto do governo, acabaram com o tempo, e isso ficou muito evidenciado, inclusive, nas palavras do Paulo Guedes em diversas manifestações posteriores à apresentação do projeto. Ficou um cara de balão de ensaio, digamos assim, vamos fazer essa proposta aqui, vamos ver como o mercado reage, vamos ver quais são os pontos nos quais a gente evolui, em quais pontos a gente retrocede. Muito rapidamente, após a apresentação da proposta inicial, emergiu esse entendimento, essa sensação de que aquele não seria um texto definitivo. Tá? Eu acho que quando a gente fala especificamente do FIIs, eu vou agora ganhar alguns inimigos até em falar isso. Eu acho que a não tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários é uma vantagem muito grande, né? Talvez até mesmo em alguma medida indevida desse tipo de instrumento, quando a gente compara, inclusive, com o fato de que a tributação de rendimentos percebidos via aluguel, né? Sei lá, você tem um imóvel e você o aluga, né? Esses rendimentos eles são tributados. Então, essa estrutura de tributação dos FIIs, essa estrutura de não tributação, ela, de certa forma, constitui até uma vantagem quase desleal desse tipo de instrumento. De qualquer maneira, né, ou seja, suspendendo todos os meus juízos de valor a respeito dessa sinalização de retrocesso do governo nessa medida, eu acho que para a indústria de fundos imobiliários esse é um passo muito positivo e que deve contribuir para uma recuperação da atratividade desse tipo de investimento. Essa hipótese de, no meio do jogo político, a tributação dos fundos imobiliários acabar caindo no meio da negociação da reforma tributária foi, inclusive, um ponto que foi levantado em uma live que eu fiz algumas semanas atrás e, sinceramente, estou bastante feliz de ver que essa tese que nós defendemos lá atrás acabou se concretizando. Tá certo. Agora, Ricardo, eu queria falar um pouco sobre o papel da Oi. Eu sei que você é um grande especialista, né, nas ações da empresa, e esses dias, né, rolou o leilão da Infraco ali, né, por mais de 12 bilhões de reais, o BTG Pactual levou, né, o leilão, sem muitas novidades, mas como é que você acha que o papel agora ele deve reagir ao leilão, né? Será que ele vai realmente alcançar aquela casa que os especialistas queriam tanto, né, de R$3? Bom, com reservas de direitos, especialista em Oi, né? Porque esse é um negócio realmente difícil de acompanhar. Como eu já pontuei em diversas ocasiões, o processo de recuperação judicial da Oi é um processo realmente bastante complexo, tá? Independentemente das complexidades, eu acho que com relação ao leilão da Infraco, o que cabe pontuar acabou vindo rigorosamente dentro do esperado, tá? Sem absolutamente nenhuma novidade. E a leitura que eu faço com relação à operação, ela é bastante positiva, à medida que injeta dentro da Infraco recursos que são importantes para você dar continuidade ao processo de expansão dessa empresa, que deve, dentro de um prazo razoavelmente curto, se tornar um dos principais ativos, principais fontes de valor do que sobra da Oi depois desse amplo processo de reestruturação, tá? Então, veio rigorosamente dentro do esperado, eu acho que está absolutamente ok. Com relação ao desempenho das ações da Oi em si, a gente sempre tem que ter em mente que o mercado não reage na hora que a gente quer, né? O mercado reage na hora que os participantes do mercado querem. Eu acho que ainda persiste uma certa cautela por parte de diversos participantes do mercado com relação à aprovação na íntegra da venda da Oi Móvel para o pool de operadoras, né? Isso aí que passa por CAD, que passa por Anatel, e que é uma operação que deve efetivamente ser fechada no final desse ano de 2021. Eu fico bastante confiante com a aprovação, tá? E vale ter em mente, a partir do momento em que nós já tivemos a conclusão da operação da Infraco, e quando tivermos a conclusão da venda da Oi Móvel, nós ainda temos coisas a esperar de Oi. A primeira delas, talvez a mais importante, diz respeito à efetiva regulamentação por parte da Anatel do novo marco de telecom.
qual é a importância disso, fundamentalmente? Você tem ali a desoneração da empresa com relação a uma série de investimentos em manutenção que deixaram de fazer sentido, tá? O anedotal que a gente conta disso é a rede de telefones públicos, né? Que hoje em dia a Oi gasta muito mais com manutenção de orelhão do que efetivamente gera receita, isso aí porque ninguém mais usa, mas a empresa continua sendo obrigada a manter. E também tem a questão da definição dos bens reversíveis das concessões. A partir do momento em que houver essa definição, a companhia passa a contar com um acervo bastante amplo de imóveis Brasil afora, que ela vai se ver em condições de vender com a condição de utilizar o produto dessa venda em investimentos nas próprias concessões. Isso acaba desonerando a empresa do uso de outros recursos, né, da sua própria geração operacional de caixa, ou de capitalização, ou de dívida, para fazer frente a esses investimentos, que acaba tendo um efeito positivo no fluxo de caixa lá na frente. Então eu acho que continua tendo coisas interessantes. Paralelamente, outra coisa que nós não podemos descartar é a possibilidade de, após Infraco e após o imóvel, a empresa que vai estar em condições de sair do seu processo de recuperação judicial, muito provavelmente na virada de 2021 para 2022, provavelmente vai se ver em uma condição de caixa que deve fazer com que ela cogite fazer o pré-pagamento de determinados credores financeiros. Ao fazer esse pré-pagamento, existe uma chance bastante significativa da empresa reduzir parte do seu endividamento financeiro com desconto em relação aos valores que efetivamente se encontram reconhecidos no balanço hoje. Isso se traduziria em um ganho adicional de valor para o equity de hoje. Eu acho que são todos pontos que merecem ser acompanhados com bastante atenção. Continuo tendo Oi na minha carteira pessoal e sigo bastante otimista com a tese. Agora, ainda continuando, né, eu sei que a gente deveria mudar de assunto, inclusive a produção agora vai ficar maluca comigo, porque a gente ia mudar um pouco, ia falar de Burger King, só que eu gosto muito do assunto de Oi. E Oi, né, se a gente pega o gráfico da Oi, ela subiu lá em 2012, né, ela estava, no tempo, na era de ouro da Oi, ela estava R$ 127. Né? Só que aí se a gente pega, por exemplo, a receita dela, né, o valor de mercado dela, enfim, ela voltou, né, ela está voltando mais ou menos aquele patamar de valor, só que o papel está a R$ 1,50. E aí justamente a questão seria sobre qual que é o timing, então, que essa ação ela deve realmente destravar, né? E você acabou de falar que é realmente na questão do pool das operadoras. Então eu queria fazer duas perguntas muito importantes. A primeira é, com esse pool das operadoras, o setor de telecomunicação ele deve sofrer um impacto não só nas ações da Oi, como nas outras, né, da TIM, Vivo, enfim, ou não, ou realmente vai ser algo que já foi precificado? E a segunda questão é, existe alguma chance de algum dia a ação da Oi voltar ao tempo? Vamos supor que alguém comprou a ação da Oi em 2012 e segurou ela até agora. Ela deveria manter alguma esperança desse papel voltar aos R$ 127? Vou responder a sua segunda pergunta primeiro. A resposta é não, tá? Isso basicamente por quê? Porque nós temos que considerar o seguinte, você fez uma comparação de nível de receita, só que precisa ser feita uma consideração a respeito do tamanho do capital da empresa, né? Essa cotação de R$ 127, na verdade, ela não é R$ 127. O que aconteceu foi que, com o passar do tempo, a empresa foi sofrendo sucessivas capitalizações e conversões de dívida, de forma que a sua base acionária cresceu muito, e o equivalente hoje àquela cotação lá de trás seria R$ 127. Mas não existe a menor chance da gente ver Oi de volta nesse patamar de preço. Tá? O que a gente vê no mercado, né, nas avaliações que os analistas publicam, é realmente um valor justo para Oi, talvez na ordem de R$3. Algumas casas de research falam de valores superiores a esse, mas isso, na minha opinião, de investidor pessoa física, é o que as pessoas deveriam imaginar. Os R$ 127, eles pertencem a outro contexto, em que a empresa tinha uma outra composição de capital social, o capital social era muito menor do que ocorreu. De forma que quem mantinha ações desde aquela época não deve esperar recuperar esse investimento. Tá? A sua primeira pergunta era com relação a impactos da regulamentação do novo marco telecom nas outras empresas de telefonia. Eu acho que pode ter algum impacto pontual, mas nada se compara do ponto de vista de magnitude ao que a gente deve ter em Oi, tá? Porque talvez exista um impacto mais concreto em Telefônica Brasil, né, que é a VIVT4, né, que com certeza também tem
desembolsos, gastos que estão associados ao legado, né, da concessão de telefonia fixa, bem como também deve contar com bens reversíveis da concessão que eventualmente podem ser objeto de alienação. Mas com certeza, com a mais absoluta certeza, a magnitude disso é muito menor do que a gente deve ver em Oi, justamente por conta da abrangência, né, do tamanho de Oi, da quantidade de outras empresas que passaram a constituir essa empresa. Vale lembrar, né, vamos voltar muitos anos atrás, que a Oi nasceu da combinação de negócios da Telemar com a Brasil Telecom, que, por sua vez, surgiram da privatização de um número gigantesco de empresas de telefonia Brasil afora. Né? Enquanto, né, no outro extremo, né, que a gente está falando da Telefônica Brasil, a gente está falando fundamentalmente da Telesp. Ou seja, o acervo de bens reversíveis ou não da concessão de telefonia fixa é muito menor do que a gente tem no caso da Oi. Tá certo, obrigado. Agora eu vou passar aqui para o Daniel, que tem mais perguntas. Daniel, vai daí. Vamos lá então, Rafa. Ricardo, a BK Brasil, que é a dona das marcas Burger King e Popeyes, né? Ela anunciou a fusão com a rede de pizzaria Domino's. Como é que você acha que essa fusão ela pode impactar o setor de alimentos aqui no Brasil? Eu acho que é uma combinação interessante, porque fundamentalmente a gente vê um movimento em BK muito semelhante ao movimento que a gente viu dentro de IMC, quando houve a combinação de negócios lá que trouxe a Pizza Hut para dentro deles, né? Porque, basicamente, a Domino's, embora ela tenha, né, a operação de lojas, ela é fundamentalmente uma operação delivery, né? Então, de certa forma, acaba sendo uma maneira de você blindar um pouco você blindar a operação do BKBR a questão da atividade retornando à normalidade e tudo mais, ou seja, as pessoas indo às lojas. E com certeza foi algo que impactou bastante o BK ao longo desse último ano. O outro ponto que é interessante é que a gente passa a ter uma reprodução no Brasil da grande batalha que existe entre Pizza Hut e Domino's nos Estados Unidos. Né? Da mesma maneira que Pizza Hut passa a fazer parte de IMC e, consequentemente, faz parte de um grupo mais forte, etc. e tal, e tem oportunidade de sinergia para explorar, a mesma coisa a gente deve ver em BK em relação a Domino's no Brasil. Tá? Do ponto de vista de tamanho de deal, eu acho que é um deal de um tamanho razoável para o BKBR, embora não seja algo absolutamente transformacional. Tá? Eu não cheguei a olhar a valuation da transação, mas estrategicamente falando, me pareceu uma iniciativa bastante interessante para ampliar o escopo de atuação do BK no Brasil. Ricardo, eu ia fazer uma pergunta para você com essa questão dessa aquisição, se tem uma tentativa de monopólio, mas antes de você responder isso, eu fui procurar algumas informações sobre analistas que fizeram já uma análise sobre essa aquisição da Domino's e muitos estão falando que isso é um tiro no escuro, né, da Burger King, tendo em vista que a BK teve um prejuízo operacional e queda nas vendas em ritmo superior ao McDonald's durante a pandemia, e o McDonald's já fatura ao mês o dobro do grupo BK Brasil no país. O que você acha disso? Eu acho que não dá para avaliar o desempenho do BK estruturalmente falando pelo que a gente viu ao longo dos últimos trimestres, né? Porque efetivamente esse é um segmento que foi severamente afetado pela pandemia. Eu acho que o mais importante a gente olhar é como essas redes se comportam à medida que a gente tem reabertura. Vale ter em mente sempre, né, isso é super importante, que o McDonald's ele tem uma presença muito mais antiga, muito mais arraigada e muito mais forte no Brasil do que o BK. Isso se traduz em uma série de coisas, maturidade de ponto de loja, mesmo o recall em relação a consumidores e tudo. Mas eu acho que quando a gente olha para números de BK pré-pandemia, eu pelo menos fico com a sensação de que eles têm uma capacidade muito grande de efetivamente
gerar venda, trazer cliente, e, consequentemente, a não ser que nós assumamos que o mundo mudou de uma maneira estrutural do ponto de vista de hábitos de consumo nessa retomada, que eu não acho que seja o caso, eu acho que ele tem plenas condições de recuperação. O que eu acho que pode ser uma preocupação legítima dos analistas é quando a gente olha a posição de caixa, quando a gente olha endividamento, quando a gente olha impactos na estrutura de capital, que trazer a operação de Domino's para dentro pode trazer BK. Isso efetivamente tem que ser visto de uma maneira um pouco mais pormenorizada, mas estrategicamente falando, né, de uma perspectiva estritamente estratégica, eu acho que a aquisição faz sentido, sim. Tá certo. Ô, Ricardo, vou trazer de volta o Rafa, que ele tem uma questão aí para você. Tá certo, exatamente. Ricardo, eu queria falar um pouco sobre as empresas aéreas, né? Hoje a gente viu aí a Embraer disparando 8,2%, o CVC com uma alta de mais de 7%. Como é que você vê o setor? Você acha que ele vai ter aí realmente um ciclo de alta? Porque na semana passada, né, a gente inclusive falou com o Igor Cavaca lá da Warren, que o diretor-geral da Associação de Empresas Aéreas, né, Internacional, ele tinha falado que as empresas aéreas, muitas iriam ainda falir, né, com até chegar ao ciclo realmente de retomada econômica. Qual a sua opinião sobre o setor? Você acha que o investidor deveria ter algum medo, não, algum receio, ou ele realmente deveria aí se esbaldar com a retomada econômica e vamos para cima? Eu acho que se esbaldar com qualquer coisa que seja em se tratando de renda variável sempre é perigoso. Olhando especificamente para esses casos, eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas, né? Muito provavelmente as declarações que você mencionou com relação às empresas aéreas são efetivamente relacionadas às empresas de transporte aéreo. Ou seja, a gente está falando de Azul, de Gol, de Latam, de Copa Airlines, etc. Esse é um setor muito difícil, tá? E esse é um setor que, historicamente, de tempos em tempos, a gente vê passando por problemas bastante graves, justamente porque é muito complicado de operar. Especificamente no caso brasileiro, o que a gente viu? A gente viu Azul e Gol se segurando relativamente bem, tá? Inclusive, se a gente voltar no tempo, né, existia lá atrás uma expectativa de haveria uma espécie de pacote de socorro de BNDES às empresas aéreas, no momento mais crítico da pandemia, que acabou não saindo. E aí o que a gente viu? Latam, Brasil, né? Na verdade a Latam como um todo, ela acabou se vendo em uma situação de maior dificuldade, né? Está em recuperação judicial tanto a Latam Brasil quanto o restante do Latam Group. Eu acho que ali existe uma situação um pouco mais crítica. A gente tem ouvido conversas a respeito de eventuais tratativas da Azul junto a credores da Latam Brasil, tentando assumir essa operação. A gente viu do outro lado, fazendo alguns movimentos de aumento de capital, a gente viu alguns movimentos relacionados à incorporação da Smiles, que também acabou trazendo um certo respiro de caixa, por mais que a gente possa entrar em discussões a respeito da licitude ou da lisura da maneira como foi feito o fechamento de capital da Smiles, tá? Mas então assim, transporte aéreo é uma coisa. Quando a gente vai para as dinâmicas de CVC e de Embraer, a gente não está falando de transporte aéreo. No caso de CVC, eu acho que existe uma expectativa muito grande de que, com a reabertura da economia, o controle da pandemia, etc. e tal, a gente tem uma retomada do setor de turismo e, consequentemente, reabilite a empresa. Tá? A resposta é não sei, tá? Eu acho que existe sim uma tendência macro favorece. Eu acho que existe, favorecendo a CVC, provavelmente um perecimento significativo de outros players menores do setor, ou seja, o share dela, o setor de turismo no Brasil, deve ter aumentado, embora, por outro lado, muito provavelmente a CVC tenha tido uma redução significativa da sua força de vendas por conta da estrutura de franqueados. Tá? Com certeza, muitos franqueados da CVC, Brasil afora, não conseguiram enfrentar esse período de vendas praticamente inexistentes, né, que essas empresas, que o setor enfrentou. E quando a gente vai para a Embraer, a dinâmica ela ainda é mais distinta ainda. Porque no caso da Embraer, o driver de Embraer é encomendas de aviões novos. E o que nós vimos no mundo, né, nesse momento de retração de atividade da pandemia, foi uma redução muito significativa em todo o planeta das frotas efetivamente ativas das empresas aéreas.
Então, hoje em dia, existe muito avião parado. Isso se traduz em uma redução bastante significativa de encomendas de novos aviões. Isso é um fator que vem impactando, inclusive, Airbus, vem impactando Boeing de uma maneira muito marcante, tá? E no caso da Embraer, especificamente, a empresa vinha de uma situação delicada porque os desenvolvimentos recentes da parte de aviação comercial da Embraer, eles foram muito prejudicados por conta daquela combinação de negócios frustrada com a Boeing, tá? Eles perderam espaço, talvez eles tenham ficado um pouco para trás em comparação a outros players, né? A gente viu uma série de comentários, por exemplo, de que o A220 ele vem conseguindo encontrar uma predileção junto aos operadores de transporte aéreo em relação aos E-Jets da Embraer, tá? E o outro setor importante, né, que é de aviação executiva, é um setor que evidentemente se vê muito afetado por dinâmica econômica. Eu acho que em Embraer existe um desafio muito grande em relação a reestruturar a empresa pós não fusão com a Boeing, que ainda vai dar muito pano para manga, tá? Eu, de maneira alguma, me esbanjaria nessas ações, não. Tá certo. Agora, Ricardo, queria trazer uma pergunta aqui do chat. O Neto, eu não sei se é o craque Neto, perguntando se você ainda vê um upside em IMC, né, as ações aí do setor alimentício. Eu sinceramente não sei, não é uma tese que eu tenho acompanhado de perto, tá? Eu acho que evidentemente existe um frisson, existe um ânimo significativo relacionado à reabertura da economia, paralelamente a diversos esforços de reestruturação que a empresa vem fazendo, né? No sentido de se desfazer de ativos, de simplificar a sua operação, mas eu realmente não tenho uma opinião taxativa formada, não. Tá certo, então. Bom, já são 5h58 aqui. Muito obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação. Vou passar aqui para o Daniel. Daniel, vai daí. Vamos lá. Ô, Ricardo, para encerrar aqui, eu queria que você desse as suas considerações finais, falasse um pouquinho sobre as próximas semanas, principalmente com relação à Bolsa. Eu acho que a gente entra em um período super interessante, porque ao longo das próximas semanas nós temos efetivamente o início da temporada de resultados do segundo trimestre de 2021. Né? Isso coexiste com o noticiário econômico e principalmente político que tem sido mais pesado e que traz volatilidade para o curto prazo. Entretanto, se a gente acredita que o que move a Bolsa no longo prazo são os fundamentos das empresas, mais importante do que acompanhar o que a CPI, não sei das quantas, ou a declaração do Banco Central de sei lá onde, etc. e tal, é efetivamente o que as empresas têm a apresentar. Eu acho que o segundo trimestre tende a ser um trimestre muito interessante para diversas empresas. Por quê? Porque foi um trimestre muito diverso. Diverso em que sentido? O começo do segundo trimestre de 2021, a gente tinha impactos em diversas atividades de maneira mais marcante de uma nova onda de restrições associadas ao recrudescimento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Ao longo do trimestre, entretanto, a gente viu a situação melhorando em diversas regiões. E isso deve se traduzir em um desempenho muito misto das empresas. Tá? Eu acho que vem muita surpresa e acho principalmente que esse será um trimestre no qual as capacidades individuais dos managements das empresas vai fazer muita diferença em resultados. Eu acho que esse não é um trimestre no qual, se você olha o desempenho de uma empresa, de um setor, você pode automaticamente formar expectativas a respeito de outra empresa daquele mesmo setor. Eu acho que pode ter muita discrepância e, consequentemente, pode ter muita surpresa positiva e negativa do ponto de vista de earnings. Eu acho que vai ser muito interessante o que a gente vai ter pela frente. Tá certo, então, Ricardo. Obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Sempre um prazer. Um abraço, pessoal. Abraço mais uma vez, Ricardo. Bom, a gente segue aqui ainda no BMC Now, a gente já está quase, então já são 6h01, a gente já vai chamar o Guga Almeida no Geometria. Antes disso, só mandar um abraço para o pessoal que mandou mensagem aqui no nosso chat, o Wagner Stutz, o Neto, o El Chapo, o Rui das Neves, que está sempre com a gente o dia inteiro. Obrigado, Rui.
O Neto, o Felipe Passos, o Felipe Staud, o Cristiano, o Everson, obrigado pela participação. Gente, eu quero trazer, é claro, o Rafael Lara aqui para dar um tchau. Obrigado, Rafa, pelo dia de hoje. Tem a semana ainda, você vai ter que me aguentar até sexta-feira ainda, enquanto a Hanna não tá de volta, hein? Eu que agradeço a sua companhia, Daniel. Eu acho que hoje foi um programa sensacional, né? Tivemos excelentes aí analistas e o nível só aumenta até o fim da semana. Vai ser difícil escolher um bom programa. Se Deus quiser, o mercado vai continuar em alta, né? Lembrando que você pode aqui nos acompanhar na BMC News, tanto no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. A gente se vê amanhã, né, Daniel? A gente se vê amanhã com certeza. Um abraço, Rafa. Tchau, tchau. Até, e agora você fica com o Guga Almeida no Geometria. O BMC Now volta amanhã às 4h30 da tarde. Eu tô de volta no BMC News logo pela manhã às 9h30 e também no BMC Market ao 12h30 junto com o Felipe Nascimento. Um abraço para você, até amanhã.